Olá, sou Aderlan Crespo e eu quero fazer um registro hoje sobre o sistema penal brasileiro, o sistema de justiça penal brasileiro, mais vinculado ao racismo e à discriminação racial. Essas semanas nós fomos muito influenciados pelas notícias sobre a discriminação racial praticada pela polícia nos Estados Unidos e também no Brasil, como as abordagens violentas praticadas contra pessoas negras. A ideia de uma sociedade organizada, ela é fundamental, tem que ser uma meta. A questão é imaginar que essa sociedade organizada, ela vai exigir tratar pessoas de forma diferente, porque elas são diferentes daquelas pessoas que se acham as controladoras ou as dominadoras ou as donas da sociedade, como pessoas superiores. Portanto, são tantas notícias repetidas sobre discriminação racial e racismo, e ainda hoje no século XXI, que é preciso falar sobre esse racismo que está presente desde a fundação da sociedade brasileira, como também a dos Estados Unidos, as dos norte-americanos. Então, nós precisamos rever essa forma de conviver. Por quê? Porque nós temos que admitir que somos racistas. Deveria chamar a atenção o fato de não ter tantos adolescentes negros nas escolas particulares. Deveria chamar a atenção o fato de que os cargos públicos ocupados por pessoas de poder não coloquem a questão do racismo como algo vinculado às necessidades humanas. Por quê? Porque essas pessoas precisam de direitos básicos e é preciso mudar a forma e a qualidade de vida dessas pessoas. E isso tem que começar por nós e também pelas instituições públicas, né? Então, não podemos considerar que o fato de ficar surpreso em ver pessoas negras circulando em lugares refinados, onde há produtos caros, né, e que as pessoas negras estejam ali para comprar e adquirir. Não podemos imaginar que seja normal pensar que aquelas pessoas estão no lugar que não devem, porque provavelmente não tem dinheiro para gastar ali. Isso que está introjetado no consciente coletivo, né, nas mentes das pessoas, é fruto de uma história. E eu fiz hoje um registro, uma reflexão que eu quero ler para que contribua nessa necessidade de falar sobre esse problema que é um dos mais graves desse país, que é o racismo e a discriminação racial. Não podemos aceitar o fato de que notícias repetidas como as operações da polícia na favela com a finalidade de reprimir o tráfico ilícito de drogas permita que pessoas morram. O que é o principal, se não são as vidas? Qual é a eficiência dessas operações nas favelas? É para acabar com o comércio ilícito de drogas? É para diminuir? Vamos verificar os dados sobre o comércio e também o consumo feito por quem tem dinheiro. Diminuiu? Não. Pelo contrário, só aumenta. Então, não temos que rever o fato
de que essas operações policiais nas favelas, no lugar de moradia, onde há sociabilidade, pessoas circulando, crianças indo para a escola, adultos indo para o trabalho, o comércio funcionando, não seja o lugar onde há a ocorrência de um confronto armado, como uma guerra? Admitiríamos isso nas ruas dos bairros, nos condomínios, para que possam cumprir mandado de prisão contra moradores dos condomínios que vendem drogas também? Então, por que aceitar? Por que não mudarmos essa história? É preciso falar todo dia sobre isso. E eu tenho uma história na área de segurança pública, seja como advogado, também atuando, já tendo atuado em alguns órgãos públicos, e também como professor, e confesso que o prazer é muito maior com a criminologia e a filosofia do que com o direito penal, que trabalha com a interpretação das leis penais, né? E o que eu escrevi é justamente sobre o sistema penal, o sistema de justiça penal. E o título é assim: O Brasil racista e o sistema de justiça penal racista, a estrutura racista da sociedade. Não é mais porque são escravos, não é mais porque são praticantes de seitas perigosas, não é mais porque jogam a criminosa capoeira, não é mais porque são selvagens. A sociedade brasileira foi criada pensando em dois tipos de pessoas: as boas e as selvagens. Ou seja, as pessoas de bem e as pessoas perigosas. As selvagens eram as pessoas indígenas e também as negras. Com a República, o século XX tratou de alcançar o desenvolvimento e o controle interno destas pessoas perigosas, porque estavam ali circulando pelas ruas, entre as pessoas que se consideravam superiores, controladoras, donas da cidade. As pessoas perigosas eram as pessoas negras, ex-escravas. O desenvolvimento do país era para alguns, as pessoas brancas, donas da cidade, com estudo, trabalho e boa renda. As pessoas negras foram toleradas, desde que ficassem em lugares separados, os lugares para elas, os lugares pobres, guetos, não as casas nas ruas do asfalto. Elas não estavam incluídas no plano do desenvolvimento e da riqueza do país. A senzala virou a favela e a periferia da cidade. O sistema penal do século XX tratou, e o século XX ainda trata, a pessoa negra como aquele selvagem ser, capaz de crimes habituais, desprovidos de capacidade para trabalhos complexos, desprovidos de inteligência. Hoje ainda são pessoas que ocupam aqueles lugares de lá. Para eles, o trabalho é sempre o mais inferior. A cadeia é o mais provável. Educação para quê? Fala-se em sistema penal seletivo, como já tão bem demonstrado pelos juristas Nilo Batista e Raul Zaffaroni. Mas o sistema penal pratica uma espécie de racismo. Aqui controla e pune como se estivesse fazendo justiça, porque são criminosos. Eles são criminosos? Por que são criminosos? Por que não estão nas escolas particulares e disputando os empregos com altos salários?
Por que as pessoas brancas não estão nas favelas e as pessoas negras nos prédios e nos restaurantes caros e em seus carros caríssimos conduzidos por um motorista loiro? Simplesmente porque colonizamos, domesticamos e controlamos com força brutal por meio das instituições de poder. Sim, foram as instituições que deram o ar da legalidade. São as instituições que ainda autorizam a polícia a entrar nos condomínios populares e disparar contra o bandido, o criminoso, o traficante, o malfeitor, o quase escravo, o selvagem do século XXI. Morrem alguns, todos os dias, todas as semanas. Mas é a vida. Fazer o quê?